Bom dia. Aeroporto de Parintins é liberado e passa a operar sem restrições 24 horas por dia. Fundação Alfredo da Mata realiza hoje o terceiro mutirão dermatológico na comunidade São Pedro. Cid Manaus anuncia para a próxima segunda-feira mais um mutirão para a emissão de carteiras do trabalho. Loterias da Caixa. Mega Sena pode pagar prêmio de 40 milhões de reais no sorteio deste sábado. E na Ilotomania acumula. A Loto Fácil teve 3 ganhadores, todos de São Paulo. 3 jogos abrem hoje mais uma rodada do Brasileirão com destaque para o clássico entre Vasco e Fluminense. Governo Temer tem mais uma baixa. Presidente do BNDES renuncia ao cargo alegando motivos pessoais. Polícia Federal informa ter apreendido comprovante de Caixa 2 no apartamento do senador afastado Aécio Neves. Justiça Federal prorroga prisão de ex-governadores do Distrito Federal. Homem é preso no Parque 10 vendendo droga personalizada com a marca de uma facção criminosa. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5:49. Previsão do tempo. A previsão meteorológica para este sábado fala de mais um dia de muito calor e pouca chuva. De acordo com o Clima Tempo, a máxima de hoje deve chegar aos 33 graus, com sensação térmica de 35 graus centígrados. É de 80% a probabilidade de chover apenas 4 milímetros hoje. Umidade relativa do ar alta, podendo chegar aos 99%. No momento, aqui no sítio histórico de Manaus, a temperatura é de 26 graus. As águas do Rio Negro subiram mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros e 92 centímetros. Aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições. Sábado, 27 de maio. E é o 147º dia do ano. Faltam 218 para terminar 2017. Dia de Santo Agostinho de Cantuária. Hoje também se comemora o dia do profissional liberal. Resumos da história. O que aconteceu nesta data? Henry Kissinger, político americano de origem alemã, nascia em 1923. Nasci em 1924, o escritor, jornalista, humorista e dramaturgo Milor Fernandes. Na Segunda Guerra Mundial era fundado pelos ingleses em 1941, navio de guerra alemão Bismarck. Rússia, assinatura do acordo de cessar-fogo com a Chechênia em 1996. O Flamengo conquistava o seu quarto tricampeonato estadual, vencendo o Vasco na final por 3-1 pelo terceiro ano seguido. 5:50 em Manaus. De 20 a 31 de maio é comemorada a Semana Mundial do Brincar. Em Manaus, uma das ações alusivas à semana, que terá o apoio da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, por meio de sua coordenação de saúde da criança, é a Rua Encantada. O evento será realizado na Ponta Negra neste domingo, amanhã, das 8h30 às 11h30. Promovido pela IUP Casa de Brincar, a ação busca ressaltar a importância do ato de brincar para o desenvolvimento das crianças. Através da brincadeira, a criança apreende o mundo, tem novas experiências, amplia suas relações sociais, aprende a se conhecer e lidar com o outro. Organiza suas emoções, aprende a trocar, dividir, respeitar o outro. Sem contar que ajuda no desenvolvimento motor e da linguagem, afirma a coordenadora de saúde da criança da Suzan, Caterine Benevides. A programação do Parque Cidade da Criança no Aleixo, Zona Centro-Sul, neste fim de semana será de muita diversão. Com pintura facial, sessão de fotos com a personagem Alice do conto infantil Alice no País das Maravilhas e brincadeiras com o personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo. Neste sábado, a pintura facial vai acontecer das 14h30 às 16 horas na Praça de Alimentação. Às 17 horas, a sessão de fotos com Alice no País das Maravilhas vai fazer alegria de meninos e meninas no Teatro do Parque até às 18 horas, dando vez ao cineminha com a exibição do filme Alice no País das Maravilhas até às 19h30. Em coletiva realizada na manhã de ontem, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou que o aeroporto Júlio Belém recebeu a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para operar pousos e decolagens durante o dia. O aeroporto estava funcionando apenas no período noturno. De acordo com o prefeito, além da transformação da lixeira a céu aberto em aterro controlado, a prefeitura também executou melhorias na pista, retirada de obstáculos na zona de proteção, manutenção de
caminhão de combate a incêndios, supressão da mata na zona de aproximação e transição, manutenção da área operacional e reestruturação da seção contra incêndios do aeroporto Júlio Belém. Mais de 500 estudantes de escolas públicas da Zona Sul participaram na manhã de ontem de uma caminhada que marcou o encerramento da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, cuja data nacional de mobilização é 18 de maio. Com faixas e cartazes, estudantes, professores e conselheiros tutelares percorreram diversas ruas do bairro Japim, incentivando a comunidade a participar, denunciando casos de abuso. Segundo o secretário da SEMASD, Elias Emanuel, a caminhada procurou enfatizar a importância de se trabalhar a prevenção contra esses tipos de crimes. Neste sábado, a Mini Vila Olímpica do Coroado, na zona leste da cidade, será cenário do projeto Mini Vila de Portas Abertas, promovido pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer Sengel. Entre as atividades haverá hidroginástica para idosos e adultos, natação para crianças, além de futsal, voleibol, entre outros esportes. O objetivo do evento é proporcionar interação na comunidade com atividades lúdicas e esportivas gratuitas. E mais, a programação é livre para todas as idades e ocorrerá de 8 às 14 horas. A Defensoria Pública especializada na promoção e defesa dos direitos relacionados à saúde realizará no próximo dia 9 de junho uma audiência pública para promover o debate entre os órgãos atuantes na saúde mental do Amazonas, autoridades públicas e sociedade civil. A audiência irá ocorrer no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na rua 24 de maio, aqui no centro. A Prefeitura de Manaus e a Casa Vida, que cuida de crianças que vivem com o HIV, atuarão juntas em ações de arborização e paisagismo da cidade para incentivar a adesão de pacientes ao tratamento a partir do estímulo de plantar e adotar mudas arbóreas e ornamentais. O trabalho será incluído nas ações do programa Arboriza Manaus, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, e do projeto Floreando a Vida, desenvolvido pela entidade, fundada em 1999 para ajudar crianças infectadas pela AIDS. 5:55 em Manaus. A ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado realiza neste sábado, hoje, a partir das 9 horas da manhã, uma ação de cidadania na Rua Quartzo, no Conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, próximo à Liga Desportiva da região. Serão ofertados para os moradores do conjunto serviços como emissões de carteira de identidade, primeira e segunda vias, orientação jurídica, atendimento psicológico, atendimento social, justiça itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas, atividades esportivas com crianças e adolescentes e serviço de saúde e aferição de pressão arterial. O trabalho tem o objetivo de promover uma aproximação da população com a Assembleia Legislativa do Estado e outros órgãos do Estado. Os casos de meningite registrados nos últimos meses em Manaus vêm preocupando a população. Segundo dados da Fundação de Vigilância e Saúde, FVS, somente neste ano já foram notificados 47 casos. No ano passado foram 164. A diretora da Clínica Vacinar, médica Amanda Licrim, alerta que a doença é prevenível com vacinação. A meningite é caracterizada por um processo inflamatório das meninges, as membranas que envolvem o cérebro. As meningites virais geralmente não evoluem com complicações. A forma mais grave é a meningite meningocócica, responsável pela maioria dos casos e transmitida por bactérias. As crianças são as principais vítimas desse tipo de doença. Altamente contagiosa, a meningite bacteriana pode causar sequelas como perda de audição, dificuldade de aprendizado, danos cerebrais e amputação de membros. E em alguns casos leva o paciente à morte. Embora preocupante, a doença tem tratamento. É importante o paciente receber o atendimento correto e o tempo, e melhor ainda, é prevenir-se com vacinação. 12 municípios do Amazonas já alcançaram a meta de imunizar sua população contra a gripe. Ultrapassaram a marca de 90% de cobertura do grupo-alvo da campanha os municípios de Manacapuru, 108,5%, Manicorã, 92,6%, Santa Isabel do Rio Negro, 91%, Silves, 92,8%, Tefé, 106,1%, Urucurituba 92,1%, Alvarães 90,3%, Barreirinha 90%, Caapiranga 101,9%, Careiro da Várzea 95,3% e Pichuna 90,1% e Iranduba 102,3%.
Por decisão do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o próximo dia 9 de junho. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, em todo o país, foram vacinados 63,9% do público-alvo da campanha. No Amazonas, até amanhã de ontem, até amanhã desta sexta-feira, 69,62% do público-alvo tinha sido vacinado, ou seja, 648.288 pessoas. No estado, a meta é vacinar 90% de uma população-alvo de 931.265 pessoas. 6h12 em Manaus. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, por meio do Departamento de Beneficência, traz à cidade de Manaus a Expo Flora Manaus Flores de Olambra. Manaus terá a oportunidade de receber uma grande diversificação de flores para compor o seu cenário natural. Um evento onde o colorido das flores ficará para sempre presente na memória dos manauaras. O Expo Flora Manaus oferecerá mais de 200 espécies distintas de mudas e plantas ornamentais, das mais populares como violetas, jasmins, lírios e cravos, as mais exóticas como plantas carnívoras, bonsais, begônias, bromélias e orquídeas. As plantas e flores estarão em exposição e serão comercializadas a preços populares. A Expo Flora Manaus, que teve início ontem, deve acontecer até 11 de junho, de 9 às 21 horas, na Praça da Saudade. O evento tem entrada franca e contará com fácil estacionamento, espaço kids, atrações musicais e espaço gastronômico. Agora 6h03 em Manaus. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. A Câmara Municipal, na sua 16ª legislatura, ano de 2017, aprova por unanimidade as primeiras moções de homenagens, honrarias e títulos para cidadãos que prestaram relevantes serviços à cidade de Manacapuru. Dentre os nomes que constam na lista dos homenageados estão Dr. Telmo Soares, engenheiro civil, Sebastião Bucão Brígio, advogado e empresário, Sesc Senac, na pessoa do Dr. Roberto Tadros, e Dr. Amazonino Armando Mendes, ex-governador do estado do Amazonas. O presidente da Câmara, vereador Francisco Folha do Prois, relata com detalhes o motivo das honrarias. Começando pelo Dr. Telmo, engenheiro, aposentado e empresário, está nessa cidade há mais de 40 anos, funcionário do Instituto DERA, Departamento de Estrada e Rodagem do Amazonas, que cuidava das nossas estradas e das nossas ruas de Manacapuru, prestou um serviço relevante. A segunda honraria é o empresário Sebastião Ramiro Bucão Bringel, uma autoria do projeto do vereador Natanel Nogueira, e que reconhece esses serviços prestados a Manacapuru, seja como político, seja como funcionário do Instituto BEA, hoje Bradesco, ou seja como empresário, que sempre gerou emprego e renda no município de Manacapuru com esse tipo de atendimento. A terceira honraria é os 20 anos do Sesc Senac em Manacapuru, e nós queremos aqui ressaltar e agradecer o Dr. José Roberto Tadros, que sempre acreditou em Manacapuru, e nenhum município do interior do estado do Amazonas tem essas duas instituições funcionando como funciona no município de Manacapuru. E para finalizar, nós temos que reconhecer a figura que foi o Dr. Amazonino Mendes pela criação da UEA. A UEA, que é uma instituição que mudou a vida do manacapurense e do amazonense que mora no interior. E isso se deve a esse grande estadista do norte do Brasil que revolucionou, sem sombra de dúvida. Talvez todos os demais governos haverão de ser esquecidos pelo tempo, mas pode ter certeza, daqui a 500 anos, quando a UEA ainda estiver formando, ainda estiver mudando a vida do povo amazonense, pode ter certeza que as pessoas vão estar associando ao grande criador da Universidade Estadual do Estado do Amazonas. Somente para lembrar, Eduardo, aos mais novos, Dr. Telmo foi um dos primeiros engenheiros responsáveis pela abertura e manutenção da M070, a estrada Manuel Urbano, que encurtou caminhos entre Manacapuru e a capital, Manaus. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. O Instituto Federal de Educação do Amazonas, IFAM, abriu ontem as inscrições para o processo seletivo 2017, segundo semestre, com 1.163 vagas para os 13 cursos técnico de nível médio, modalidade subsequente. Ofertam as vagas os campi Coari, Lábrea, Manaus, Centro, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Maitá, Eirunepé, Itacoatiara e Manacapuru. Os interessados têm até o dia 11 de junho para efetuar a sua inscrição gratuitamente pelo site www.ifam.edu.br. Aqueles que não tiverem acesso à internet poderão se dirigir aos campi ofertantes de vagas
de segunda a sexta-feira nos horários definidos em edital. A seleção dos aprovados será feita na base da média das notas de português e matemática, primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Os editais podem ser encontrados no site www.ifam.edu.br. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult vai realizar 3 oficinas de facilitação do edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais. Os encontros ocorrerão durante 3 quartas-feiras, 31 de maio, 14 e 21 de junho, às 18 horas, no Lei Artística Café Teatro, no centro. O objetivo das oficinas é tirar dúvida dos agentes culturais e associados e auxiliá-los a inscreverem projetos que atendam todas as características e exigências do edital. O edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais destinará R$2 milhões para o fomento de projetos em artes e cultura. Serão contemplados até 75 projetos divididos em 4 módulos financeiros. 20 prêmios no valor de R$10 mil, 15 prêmios no valor de R$20 mil, 30 prêmios no valor de R$30 mil e 10 prêmios no valor de R$60 mil. O amistoso preparatório de vôlei feminino entre Brasil e República Dominicana entra em contagem regressiva para acontecer em Manaus na próxima terça-feira, 30 de maio, às 20h30, 8h30 da noite, na Arena Amadeu Teixeira. Com isso, as equipes protagonistas começam a chegar na capital, ou já chegaram à capital amazonense. A primeira a desembarcar no aeroporto Eduardo Gomes, time de linha na linha caribenha, no sábado, dia 27, hoje, às 22h48, enquanto a equipe Canarinho chega na próxima segunda-feira, dia 29, às 14h15. Estão chegando as equipes a Manaus para o grande espetáculo na próxima semana. Ainda na segunda-feira, a seleção brasileira participa de uma tarde de autógrafos no shopping na Ponta Negra, às 16h30 e até às 17h30. A ação é aberta à imprensa, bem como a população poderão acompanhar a ação. Na ocasião, estará o time completo, além do técnico José Roberto Guimarães. Ainda na segunda, de 19 às 21 horas, o time brasileiro treina na Arena Amadeu Teixeira. Na terça, dia 30, as meninas voltam à preparação também no ginásio poliesportivo, só que das 10h30 ao meio-dia. Ambos os treinos são abertos à imprensa. Agora 6h09, vamos até Iranduba com J. Rai. A Associação dos Escritores do Amazonas, a ASEAM, promove a partir das 9h de hoje o encontro intitulado Manhã das Letras. O encontro será no Espaço Cultural Francisco Antonátio, na Rua Monsenhor Coutinho, 527, no centro de Manaus. Durante a Manhã das Letras, 26 novos associados da ASEAM vão receber as suas carteiras de identificação, entre eles a desembargadora Graça Figueiredo, o escritor Raimundo Valadares, a jornalista Luziane Figueiredo e a jovem escritora de Iranduba, Maria Luísa Brasil de Medeiros, que lança no começo de junho aqui na cidade o livro Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós. O evento de hoje é apoiado pela Academia Amazonense de Letras, Ciências e Artes do Amazonas, a Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos e de outras entidades afins. De acordo com o presidente da Associação dos Escritores do Amazonas, Leonardo Mississippi, na ocasião serão lançados 2 livros: Criminosos que Fizeram História e Amores Passageiros. O evento Manhã das Letras será encerrado com uma palestra do historiador Antônio José Souto Loureiro, membro da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. José Loureiro falará sobre as potencialidades da Amazônia, a cobiça internacional e o risco de invasão. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Obrigado, J. Rai. Agora 6h11 em Manaus. A Prefeitura de Manaus instalou um jogo semafórico para ordenar o trânsito no cruzamento da Avenida Senador Raimundo Parente com a Rua Professora Cacilda Pedrosa, no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. O novo equipamento, instalado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, passa a ordenar o tráfego de pedestres e veículos, proporcionando maior segurança naquela área.
A Fundação Alfredo da Mata realizará hoje das 8 às 12 horas na Escola Estadual Professor Baldock Frick de Lira, o Colégio Militar da Polícia Militar, o CMPM3, na comunidade São Pedro, zona norte de Manaus, o terceiro mutirão dermatológico da comunidade. Serão distribuídas 800 fichas para a comunidade. A Fundação Alfredo da Mata vai disponibilizar uma equipe multiprofissional com dermatologistas, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, bioquímicos, assistentes sociais, técnicos e administrativos para a realização de serviços como consultas dermatológicas, exames de pele para detecção de caso de hanseníase, testes rápidos para HIV e sífilis, aconselhamento na área de ISTs e dispensação de medicamentos prescritos nas consultas médicas. A hanseníase é uma doença que pode ser detectada com um simples exame de pele. A doença tem cura, desde que a pessoa com suspeita faça o tratamento em tempo hábil. O tratamento é gratuito e feito em qualquer unidade básica de saúde. O projeto Jaraqui volta a reunir hoje na Praça da Polícia, o Hyde Park de Manaus, para debater sobre a situação política do Brasil, com ênfase nos últimos acontecimentos envolvendo o presidente Michel Temer. O evento já tradicional nas manhãs de sábado tem início às 10 horas da manhã de hoje. O Cine Manaus, Cidade Nova, fará na próxima segunda-feira, dia 29 de maio, um mutirão para emissão de primeira e segunda vias de carteira de trabalho e previdência social. O atendimento será a partir das 7 horas e se estenderá até às 16 horas. A diretora do Cine Manaus, Margarete Cavalcante, informa que o mutirão de atendimento faz parte da programação especial alusiva ao mês do trabalhador. Como a carteira de trabalho é digitalizada e são coletados dados da foto, Margarete solicita aos trabalhadores para que fiquem atentos às vestimentas. Neste sábado, das 8 às 12 horas, o Cine Manaus também estará presente na Escola Municipal Júlio César de Moraes, no Riacho Doce, com agendamento para emissão de carteira de trabalho e também com palestras de qualificação. O Ministério Público Federal do Amazonas expediu recomendação à Prefeitura de Rio Preto da Eva para que seja regularizado o fornecimento de medicamentos e materiais para as unidades básicas de saúde no município e para que a unidade construída no quilômetro 114, inaugurada há quase um ano e sem utilização, entre em efetivo funcionamento. As irregularidades foram encontradas durante visita de retorno do projeto Ministério Público Federal na comunidade ao município, quando foram feitas inspeções nas unidades de saúde e constatada a inutilização da UBS do quilômetro 114, inaugurada em junho de 2016. Na recomendação, o Ministério Público Federal do Amazonas ressalta que, se as novas instalações da UBS estivessem funcionando, seria possível atender a população rural residente nas comunidades dos ramais Timbira, Belém, Boa Sorte, Procópio, ZF-09, Cueca, Casa Branca e Pipoca. 6:14. A arte que caracteriza países de várias partes do mundo encontra-se em exposição até o dia 4 de junho no Espaço Internacional de Artesanato e Decoração instalado na Praça Central do Amazonas Shopping. A feira conta com 24 estandes onde estão expostos produtos que chamam a atenção pela delicadeza e pelo que representam as mais variadas etnias. A exposição é itinerante, passando por vários estados brasileiros. Além do Amazonas, o Espaço Internacional de Artesanato e Decoração está montado também no Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Maranhão. Novo espaço instalado no Amazonas Shopping podem ser encontradas peças especiais como as luminárias da Turquia, as sandálias do Paquistão, pedras brasileiras e as rosas de madeira típicas do Chile. Dentre os produtos expostos tem peças originais também da Bolívia, Peru, Estados Unidos, Japão e Indonésia, entre outros países. A terceira Semana Nacional de Conciliação Trabalhista foi realizada no período de 22 a 26 de maio. O evento, promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, juntamente com os 24 tribunais regionais do trabalho, tem como objetivo finalizar de forma conciliatória processos que estão em tramitação, uma forma mais rápida e eficaz do que a via processual tradicional. No total foram agendadas 2.873 audiências para a conciliação de processos em 19 varas do trabalho de Manaus, nas 3 varas de Boa Vista e nas varas do trabalho nos municípios de Coari, Eirunepé, Manacapuru, Tefé e Humaitá. Os gabinetes de segunda instância e os núcleos de apoio à execução e permanente de solução de conflitos em Manaus também realizaram audiências.
O vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura Marcos Rota, do PMDB, recebeu na manhã desta sexta-feira o presidente da Câmara, vereador Vilcar Barreto, do PHS, e os parlamentares Joelson Silva, do PSC, líder do executivo na Câmara, e o professor François, do Partido Verde, para juntos discutirem o melhor mecanismo de acompanhamento dos projetos e execuções das obras provenientes das emendas parlamentares. Além dos vereadores, participaram também da reunião ocorrida na sede da prefeitura técnicos e subsecretários da área de obras e infraestrutura, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mário Barros, o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Lorival Praia, e Luiz Fabian, da Secretaria Municipal das Parcerias Público-Privada, Projetos Estratégicos e Concessões CEPEX. Rota reafirmou durante o encontro que a orientação do prefeito Arthur é priorizar o cumprimento das emendas que são responsáveis por levar cada vez mais melhorias aos bairros de Manaus. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, destacou a iniciativa do comandante-geral dos Bombeiros, Coronel Fernando Paiva Pires, em colocar 2 viaturas de resgate ao longo da rodovia AM010 a Manaus Itacoatiara e da AM070 Manaus Manacapuru para atender os usuários vítimas de acidentes que acontecem com frequência, principalmente nos fins de semana e feriados. De acordo com o Cabo Maciel, a criação do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, tem contribuído com despesas de custeio, investimentos em aparelhamentos e equipamentos para o melhor desempenho da atividade fim dos bombeiros do Amazonas. A ampliação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana foi tema de audiência pública na manhã de ontem na Câmara Municipal de Manaus. A iniciativa foi do vereador Álvaro Campeiro, do PP, em parceria com o vereador Livingston Ferreira, do PSC, do município do Careiro. O deputado Adjilto Afonso, do PDT, presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul da Assembleia Legislativa do Amazonas, participou da discussão e defendeu a alternativa econômica para o interior do estado. A Sulframa participou de audiência pública realizada no auditório da Câmara Municipal de Manaus, que debateu as consequências socioeconômicas da ampliação dos limites legais da Zona Franca de Manaus e a extensão dos incentivos fiscais para todos os municípios integrantes da região metropolitana de Manaus. A autarquia foi representada no evento pelo economista da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Empresariais, Patrick Boscar, que detalhou um estudo elaborado pela Sulframa considerando cenários positivos e negativos da expansão. Como positivos foram citados a intensificação de arranjos produtivos locais e o incremento de atividades econômicas como aquicultura, pesca, fruticultura e indústria naval. Em termos de consequências negativas previstas, além dos custos de instalação, também foi enfatizada a potencial dificuldade de controle e de operacionalização por parte de outros órgãos públicos, como a Secretaria Estadual de Fazenda do Amazonas, Cefaz-AM, e a Receita Federal, em uma área tão grande. 6:19 em Manaus. O registro, controle de prazos e respostas às notificações aos jurisdicionados para processo de todas as naturezas já está sendo disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE-AM, por meio do sistema E-Contas. Segundo a Diretoria de Tecnologia da Informação do TCE, a partir de agora, as notificações são registradas pelo TCE diretamente no sistema e os gestores deverão responder em caráter obrigatório no caso dos processos eletrônicos e, opcionalmente, nos processos físicos por meio e contas com arquivos no PDF. Nesse caso, o gestor nem precisa ir ao TCE entregar a documentação. Basta enviar pela internet. O período de transição durará 30 dias, período em que a divisão de expediente e protocolo de EPRO do TCE poderá continuar recebendo as respostas das notificações em papel, mas orientará o gestor sobre o processo de modernização. Após esse período, as respostas à notificação dos processos eletrônicos só serão aceitas pela internet. Polícia. O ex-segurança José Roque de Souza, de 34 anos, Robson Vasconcelos Bindá, de 18, e Eden Jackson da Silva do Carmo, de 42 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido ontem, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em alugar carros e praticar assaltos a mercadinhas e supermercados na zona norte de Manaus. Segundo o delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia, Jeff Davi McDonald, o bando alugava os carros, geralmente um Celta ou Corsa Classic, às quintas-feiras, praticava os assaltos aos sábados e devolvia os veículos nas segundas-feiras. A polícia acredita que os criminosos assaltaram mais de 8 comércios nas últimas 3 semanas. 3
homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido ontem em um condomínio de luxo no bairro Tarumã, suspeito de distribuir drogas no bairro Campos Sales e dentro do condomínio onde eles foram encontrados. De acordo com o delegado Rodrigo Sá Barbosa, do 20º Distrito Integrado de Polícia, o grupo é liderado por Emerson dos Santos Mourão, de 38, Ferrugem, que foi preso. Junto com Ferrugem também foram presos o padrasto dele, o cabo da Aeronáutica Reformada Aguinaldo Domingos da Silva Pinheiro, de 50 anos, e Douglas Câmara da Silva, de 27 anos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz do plantão criminal Glenn Hudson Paulain Machado. Durante a operação batizada de Oxidante, os policiais apreenderam uma porção de maconha, 5 porções médias de oxi, 16 celulares, documentos falsificados, 5 munições para pistola calibre 9mm, 5 munições para revólver calibre 38, 5 para pistola calibre 380, além de uma carcaça de metralhadora das Forças Armadas. José Maria Gonçalves de Oliveira, filho de 38 anos de idade, foi morto a tiros no bairro Tancredo Neves. Moradores do local que ouviram os disparos contaram que não conheciam a vítima. Ele estava em uma moto e ouvimos uma média de 6 disparos. Parece que ele estava vindo pelo Urucanã e quem atirou veio pelo lado, disse uma testemunha. Outra moradora alegou que José caiu após ser atingido e a moto caiu por cima de seu corpo. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. No Instituto Médico Legal consta que o homem morreu após ser atingido na região pulmonar. O corpo de José Maria está sendo velado no bairro Zumbi dos Palmares, onde residia. Sob forte efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes, 2 adolescentes de 15 e 16 anos mataram com 10 teçadadas na cabeça o amigo deles, identificado como Marcos Gima dos Santos, o Dedei, de 18 anos. O crime ocorreu em um matagal na rua Padre João Vilange, bairro Janjão, em Carauari, no interior do Amazonas. Segundo o investigador Menezes, da Delegacia Interativa de Polícia, Marcos e os adolescentes estavam bebendo e usando drogas em um matagal quando o dinheiro acabou. Em seguida, os suspeitos começaram a pedir dinheiro um do outro para comprar bebida alcoólica. Nesse momento, se iniciou uma briga na qual o Dedei, que estava com um terçado, desferiu um golpe na mão de um dos adolescentes e fugiu. Os adolescentes correram atrás da vítima, o alcançaram e golpearam ele com ao menos 10 terçadadas na cabeça. Um homem não identificado foi atingido com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, o homem estava em uma motocicleta com um amigo quando foi baleado. O autor do crime não foi identificado. O fato ocorreu por volta das 21h30. Segundo informações do tenente Gaudêncio, da 10ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava com um amigo em uma motocicleta na Avenida do Sul, quando foi abordada por um homem que estava a pé. O amigo da vítima teria fugido do local a pé após o disparo. O autor do tiro também fugiu do local. O serviço de atendimento médico de urgência realizou o atendimento do homem, que foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Loteria. O sorteio de número 1934 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 40 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Esse sorteio ocorre às 20 horas, horário de Brasília, deste sábado em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se quiser investir na poupança, o vencedor receberá mensalmente 200 mil reais em rendimentos. E vamos aos números das loterias, começando pela Lotomania, concurso de número 1765. 20 acertos, acumulou. Não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 7.300.000 reais. Com 19 acertos, 10 apostas ganhadoras, prêmio individual R$30.404,29. 18 acertos, 144 apostas ganhadoras, prêmio para cada um, R$1.885,18. 17 acertos, 1.408 apostas ganhadoras, prêmio R$134,96. 16 acertos, 10.891 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$17,44. 15 acertos, 37.078 apostas ganhadoras, prêmio R$5,12. 0 acerto, não houve acertador. Atenção para os números do concurso de número 1765 da Lotomania. Anote: 08, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 52, 56, 60, 64, 79 97 e 00. Vamos repetir para você.
As dezenas do concurso de número 1765 da Lotomania. Confira. 08, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 52, 56, 60, 64, 79, 97 e 00. Vamos falar agora de quina. Concurso de número 4.393. Na faixa principal, acumulou estimativa de prêmio para o concurso de hoje, o sorteio de hoje, 7.700.000 reais. A quadro teve 89 apostas ganhadoras, prêmios R$6.376,10. O terno teve 8.274 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$103,13. O Duque, 196.798 apostas ganhadoras, prêmio R$12,38. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.393 da quina. 08, 18, 20, 38, 42. Vamos repetir, as dezenas do concurso 4.393 da quina. Dezenas 08, 18, 20 38 e 42. O assunto agora é Lotofácil, concurso de número 1516. 15 acertos, 3 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$676.080 mais 2 centavos. Os ganhadores são de Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Paulo capital, ou seja, todos de São Paulo. Mogi das Cruzes, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo e São Paulo capital. Com 14 acertos, 300 apostas ganhadoras, prêmio R$2.080,25. 13 acertos por 11.390 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$20. 12 acertos, 149.439 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 809.054 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1516 da Lotofácil. Anote. 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 1516 da Lotofácil. Confira. 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Agora 6:33 em Banal. Esportes. O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas vai julgar na próxima segunda-feira o Fast Clube pela confusão ocorrida no jogo contra o Manaus Futebol Clube, realizado no meio da semana no estádio Carlos Zamit. Caso seja condenado, o Fast Clube pode perder o mando de campo e cumprir o jogo de volta das semifinais do Campeonato Amazonense em outra praça esportiva fora de Manaus. Na denúncia que será encaminhada ao TJDAM, o procurador solicitará como punições ao Fast a suspensão de dirigente do clube envolvidos na confusão, o pagamento de multa de até R$100.000 e perda do mando de campo para a segunda partida das semifinais do campeonato estadual. E agora, Eduardo, vamos aos resultados de ontem pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro. Na Série C, Joinville e Tupi empataram em 1-1. E na Série B, Criciúma 1, América Mineiro 3. Boa Esporte Clube 1, Oeste também 1. Goiás 1, Brasil 1 de Pelotas. Brasil de Pelotas 1, Goiás 1. Os jogos deste sábado, começando pelos jogos da Série D. São Bernardo e Inter de Lages. Bangu e Portuguesa. Boa Vista do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Desportiva do Espírito Santo e Vila Nova de Minas Gerais. Anápolis e Comercial do Mato Grosso do Sul. Brusque e 15 de Piracicaba. São José do Rio Grande do Sul e Metropolitano. Lusiânia do Distrito Federal e União Rondonópolis. Red Bull Brasil e Caldense de Minas Gerais. Altos do Piauí e Cordino do Mato Grosso. Juareizense e Souza da Paraíba. Vamos agora aos jogos deste sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro, começando por Tombense e Mogi-mirim. Moto Clube do Maranhão e Confiança. Bragantino e Ipiranga do Rio Grande do Sul. São Bento e Macaé. Salgueiro e Fortaleza. Na Série B jogam
ABC e Vila Nova de Goiás. Náutico e Ceará. Londrina e Luverdense. Paysandu e Internacional. Juventude e Paraná Clube. Vamos ao jogo da Série A, começando com o clássico regional entre Vasco e Fluminense. São Paulo e Palmeiras. Vitória e Curitiba. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, quebrando sequência de 12 pregões seguidos de alta, com os investidores ainda cautelosos com a cena política brasileira após a grave crise que afeta o governo do presidente Michel Temer. A moeda norte-americana caiu 0,54%, cotada a R$3,2654 na venda. O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta sexta-feira, em movimento de ajuste amparado nas apostas de investidores no andamento das reformas no Congresso Nacional. O Ibovespa subiu 1,36% a 64.085 pontos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira 26 que o país deve iniciar o ano de 2018 com um ritmo de crescimento de 3,2%. Segundo ele, a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, do último trimestre deste ano, comparado ao último trimestre de 2016, é de 2,7%. As contas públicas fecharam abril com resultado positivo. De acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central, estados e municípios apresentaram superávit primário de 12,908 bilhões de reais. O melhor resultado para o mês desde abril de 2015, que foi de 13,445 bilhões. Em abril de 2016, houve superávit primário de 10,182 bilhões de reais. A aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção, o INCCM, em maio ante abril de menos 0,08% para 0,13%, teve influência de todos os grupos que fazem parte do indicador, conforme informou a Fundação Getúlio Vargas ontem. A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz no mês de junho será verde, o que significa que não haverá custo extra para o consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento das chuvas nos reservatórios das hidrelétricas em maio e pela perspectiva de redução do consumo de energia elétrica no país. Desde abril, a bandeira estava vermelha, o que representa um acréscimo de R$3 a mais para cada 100 kWh consumido. O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, André Chagas, reduziu a previsão para a taxa de inflação fechada neste mês de 0,16% para 0,05%. Motivo da mudança, diz, deve-se ao comportamento inesperado e mais favorável nos preços dos alimentos. Os preços de frutas, verduras e legumes surpreenderam para baixo na terceira quadricemana. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira que a queda da inflação permite a redução da taxa básica de juros e o aumento do poder de compra da população da ordem de 3%. Mesmo a inflação de serviços, de acordo com o ministro, já está em trajetória descendente. A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques, pediu demissão ontem. Em nota divulgada ontem, ela alegou razões pessoais para deixar o cargo. A decisão foi comunicada ao presidente Michel Temer pela própria Maria Silvia. O BNDES informou que o diretor Ricardo Ramos, funcionário de carreira do banco, responderá interinamente pela presidência da instituição. 6h41 em Manaus. O Senado vai abrir no próximo dia 1º de junho um pregão eletrônico para contratar pelo período de um ano uma empresa de serviço de UTI aérea. A empresa contratada deverá transportar, em caso de necessidade, senadores e seus dependentes, ex-senadores e até os cônjuges de ex-senadores. O serviço só será prestado dentro do território nacional. O valor global do edital é de 450 mil a serem pagos por quilômetro voado. O documento prevê que a empresa disponibilize 2 aviões, um modelo jato ao custo de 24 por quilômetro voado e outro turbo-hélice cujo quilômetro voado custará 21. O edital prevê a contratação de 10 mil quilômetros de cada aeronave. O presidente Michel Temer convidou o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Paulo Rabelo Castro, para assumir o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no lugar da economista Maria Silvia Bastos Marques, que entregou o cargo na tarde de ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse ontem que o plenário da Corte poderá discutir a validade dos termos do acordo de delação premiada da JBS.
Para o ministro, outra questão que também deverá ser reanalisada pelo STF será a decretação da prisão de condenados com sentença confirmada pela segunda instância. Ambos os casos terão impacto nas investigações da Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para que sejam interrogados o presidente da República, Michel Temer, o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e o deputado federal afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, bem como outros cidadãos da delação da JBS. O documento foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, a quem cabe autorizar o depoimento. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, defendeu publicamente ontem os nomes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, para disputar uma eleição indireta na eventual saída do presidente Michel Temer do MDB do poder. O tucano reforçou que, nesse cenário, não é candidato. Ele pretende disputar as eleições gerais no pleito de outubro do ano que vem. A mulher de Cunha foi inocentada pelo juiz Sérgio Moro na última quinta-feira, mas o Ministério Público Federal pretende recorrer da decisão. Para Santos Lima, a absolvição de Cláudia se deve ao coração generoso de Moro. A 41ª fase da Lava Jato levou para a prisão em Curitiba o ex-banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos, dono do BVA, banco que foi à falência em 2013. Santos é suspeito de ter atuado como intermediário de propina e teve prisão temporária decretada depois que documentos da Suíça mostraram que ele era sócio do operador João Augusto Rezende Henriques, ligado ao PMDB. Ele se entregou no fim da tarde desta sexta-feira, acompanhado por advogados. Agora 6h44 em Manaus. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, se prepara para iniciar no segundo semestre o bloqueio de celulares irregulares no Brasil. A proposta atual prevê que serão bloqueados os celulares que não tenham certificação da Anatel e e-mail válido no banco de dados do GSMA, órgão internacional que reúne as empresas de telefonia móvel. De acordo com a agência, a ideia inicial é que, a partir do fim de julho, as operadoras comecem a enviar mensagens aos usuários para avisar que o aparelho não é regularizado. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, prorrogou ontem por 5 dias a prisão temporária dos detidos na Operação Panatenaico, ocorrida na última terça-feira, dia 23, entre eles os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, além do ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, que até ser preso era assessor do presidente Michel Temer. Na decisão, o juiz nega os pedidos de liberdade provisória apresentados por 9 dos custodiados e acata requerimento do Ministério Público Federal para a prorrogação de todas as prisões efetuadas. Na decisão desta sexta-feira, o magistrado argumentou que a soltura dos 10 presos poderia prejudicar a colheita de provas, inclusive em relação a terceiros, que poderão ser alvo de novos pedidos. A prisão temporária dos requeridos é a figura imprescindível para o êxito das diligências policiais nesta fase em que devem concentrar-se os diversos atos visando a busca de provas, para que não atrapalhem por si ou por terceiros as investigações e para se garantir aprofundamento e sucesso da investigação em razão do relevante grau de influência política e econômica dos investigados, escreveu o juiz. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para tomar o depoimento do presidente Michel Temer, do senador afastado Aécio Neves, do PSDB Minas Gerais, e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, também afastado do mandato. As diligências foram solicitadas nos inquéritos a que os acusados respondem na corte a partir das delações da empresa JBS. Um carro-bomba conduzido por um suicida matou ao menos 18 pessoas no leste do Afeganistão neste sábado, informou o Ministério do Interior afegão no primeiro dia do mês sagrado do Ramadã para o islamismo. Outras 6 pessoas ficaram feridas, sendo 2 crianças, segundo o porta-voz do Ministério, Najib Danish. A explosão ocorreu perto de um campo de futebol e de uma base militar, segundo oficiais. Os corpos estão irreconhecíveis e é difícil dizer se são de civis ou força de segurança, afirmou Gul Mohammadin Mangal, chefe do Departamento de Saúde Pública de Kosti, onde ocorreu o ataque.
Também hoje, ao menos 36 pessoas morreram em confrontos entre as forças de segurança e militantes na província de Bagdis, no noroeste do país. Um ataque dos militantes deixou 22 insurgentes mortos, além de 6 homens das forças de segurança e 8 civis, segundo Zahir Bahram, porta-voz do governador da província. O confronto também deixou 33 militantes e 17 civis feridos. Aliado do Ocidente, o governo afegão enfrenta tanto o Talibã quanto o Estado Islâmico no país. As forças talibãs aumentaram seus ataques nas semanas anteriores ao Ramadã, com ataques em Kandahar, Paktia e Helmand, entre outras províncias. José Manuel e Samuel Morales, filho e irmão do presidente da Guatemala, Jimmy Morales, estarão julgados por supostas licitações irregulares em 2013. Eles estão em prisão domiciliar desde fevereiro. A juíza Silvia de Leon decidiu na sexta-feira, ontem, que ambos sejam submetidos a um julgamento público pelo delito de fraude e absolveu o irmão do presidente pelo de lavagem de dinheiro. José Manuel Morales e Marroquim e Samuel Morales foram detidos depois que, em 18 de janeiro, um tribunal da Guatemala os processou por suposto envolvimento em 3 licitações irregulares no Registro Geral da Propriedade, no valor equivalente a cerca de 26 milhões de dólares. 6h48 em Manaus. O Ministério da Educação voltou atrás e decidiu alterar o decreto publicado ontem, que estabelece as diretrizes para a educação e a distância. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação Mendonça Filho permitia que as escolas ofertassem educação à distância para estudantes dos anos finais do ensino fundamental regular, do 6º ao 9º ano, que estejam privadas da oferta de disciplinas obrigatórias do currículo escolar. A pasta divulgou nota na noite de sexta-feira dizendo que houve um erro no material e que a retificação será enviada para publicação na próxima segunda-feira, 29. Com isso, a redação que volta a valer é do decreto 9.057 de 25 de maio de 2005. O decreto publicado abria espaço para que redes de ensino públicas e privadas que não conseguissem por algum motivo ofertar disciplinas obrigatórias do ensino fundamental presencialmente o fizessem à distância. A família do ministro Gilmar Mendes do STF, o Supremo Tribunal Federal, é fornecedora de gado para a JBS, uma das maiores processadoras de carne do mundo e que acaba de ter um acordo de delação premiada homologado pelo tribunal. A informação foi dada pelo ministro à Folha de São Paulo. No cargo, Gilmar pode ter de tomar decisões sobre a delação. A reportagem questionou o ministro sobre o encontro recente que teve com o empresário Joesley Batista, um dos sócios da JBS, que gravou secretamente o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais. Gilmar confirmou a reunião ocorrida, segundo ele, a pedido do advogado Francisco de Assis e Silva, um dos delatores da empresa. Joesley, de acordo com Gilmar, apareceu de surpresa ao encontro que, diz o ministro, tratou de questão referente ao setor de agronegócios. A polícia britânica prendeu neste sábado mais 2 pessoas suspeitas de ligação com um atentado que deixou 22 mortos e 116 feridos em Manchester após um show da cantora Adriana Grande na segunda-feira. Com a prisão de um jovem de 20 anos e outro de 22 anos, subiu para 11 o número de suspeitos detidos por suspeita de ligação com o atentado. Mais cedo, a polícia já havia detido um homem de 44 anos na região de Rochholme, no sul da cidade. Eles foram presos durante uma batida policial no norte de Manchester, segundo o comunicado da polícia, que organizou uma explosão controlada durante uma perseguição no bairro de Cheetham Hill. Os advogados do presidente Michel Temer, do PMDB, pediram ontem para que o inquérito contra o presidente seja novamente sorteado entre os ministros do STF e o Supremo Tribunal Federal, o que pode, na prática, tirar a investigação da relatoria do ministro Edson Fachin, responsável pela Operação Lava Jato no Supremo. A defesa de Temer pretende, com o pedido, separar a investigação contra o presidente dos processos da Lava Jato. Se a medida for aceita pelo STF, o presidente continuaria sendo investigado, mas ganharia o argumento político de não ser alvo da Lava Jato. O embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, disse a Moscou que Jared Kushner, genro e conselheiro próximo do presidente Donald Trump, queria um canal de comunicação secreto entre a equipe de transição do presidente e o Kremlin, afirma uma reportagem do jornal Washington Post publicada nesta sexta-feira. O jornal, que cita fontes americanas que tiveram acesso a documentos da inteligência, afirma que Kushner e Kislyak discutiram a possibilidade de estabelecer o canal em uma reunião no início de dezembro, quando Trump ainda não tinha tomado posse na Trump Tower, em Nova York. Agora 6h51 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. PF apreende na casa de Aécio comprovantes com inscrição
CX2. Destaque do dia. Lavagem de dinheiro do TCP movimentou 7 milhões de reais em 2 anos. O que diz ainda no Rio de Janeiro, Jornal Extra. Presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, renuncia ao cargo. Presidente do IBGE assume. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Janot diz que Temer fez confissão e pede ao Supremo para interrogá-lo. Destaque do Estado de São Paulo. Temer pede sorteio do relator no STF e separação da investigação sobre a Aécio. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, com destaque do jornal Correio Brasiliense. Justiça Federal prorroga prisão de Arruda, Agnello e Filipelli. Valor econômico. Joesley Batista renuncia à presidência do Conselho de Administração da JBS. Vamos a Belo Horizonte com a principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas. Manifestante mineiro ferido por arma de fogo no protesto no DF continua na UTI. Vamos ao Recife com o centenário e o Jornal do Comércio. A ANEEL anuncia bandeira tarifária verde na conta de luz em junho. Diário do Nordeste. Número de mortes por chikungunya sobe para 14 no Ceará. Agora lá embaixo, Jornal 0 Hora em Porto Alegre. Gilmar Mendes quer levar a homologação de delação da JBS ao plenário do STF. Brasil Econômico. Moody's altera a perspectiva de nota do Brasil e sinaliza possível rebaixamento. Vamos agora às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo Agora que Estampa. Adolescentes matam um homem com 10 terçadadas na cabeça. O também centenário Jornal do Comércio. Muito mais que fast food. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Eleições 2017, governo do estado, amazonino. O povo é dono do meu destino. E agora o Amazonas em Tempo. Presidente do BNDES pede demissão a Temer. Termina aqui o Jornal da Manhã, que teve a técnica de Marcos Salles e Hernando Sampaio, participação de J. Raiz Egdeg, apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu ontem, às 15h40, o fisioterapeuta Vanderlei Levi, que durante muitos anos atuou no futebol do Amazonas como massagista do Nacional Futebol Clube. O corpo de Vanderlei Levi está sendo velado na bairro Nova Cidade, ou no conjunto Nova Cidade, na Avenida Principal 3, número 17, e será dado à sepultura às 14 horas de hoje. A difusora acaba de notificar o passamento de Vanderlei Levi. Às 15h40 de ontem, ele foi massagista do Nacional Futebol Clube por muitos anos de sua vida.